Olá, irmãos e irmãs, aqui é o Padre Carlinhos, Padre Deoniano, Padre da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Mais uma vez reunidos para refletir sobre a liturgia diária. Será desta segunda-feira da segunda semana do Tempo Comum. Hoje a Igreja faz memória de Santo Antão, abade. A primeira leitura é tirada do primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículos de 16 a 23. O Salmo é o 49. O Evangelho é Marcos, capítulo 2, versículos de 18 a 22. A nossa reflexão é baseada no livreto Igreja em Oração da CNBB. O jejum era mandamento da lei de Moisés, obrigatório apenas um dia por ano, o dia da expiação, conforme nós vemos em Levítico, capítulo 23, versículos de 26 a 32. Mas na Bíblia, o jejum era ato de piedade comum. Vemos isso lá em Neemias, capítulo 9, versículo 1. Também podemos ver no Salmo 35, versículo 13. Aliás, o próprio Jesus o praticava, conforme Mateus capítulo 4, versículo 2. A questão é que algumas pessoas na época de Jesus elevaram esta prática a níveis de absurdo legalismo, marcado por hipocrisia. Nesse sentido, a resposta de Jesus no Evangelho de hoje àqueles que o questionaram por que seus discípulos não jejuam é bastante explicável. Ele é o novo de Deus, o vinho novo, aquele que trouxe a alegria da salvação. Para os convidados do casamento, cujo noivo é Jesus, tradições e práticas antigas se tornam obsoletas se não vividas com o Espírito novo que o próprio Jesus lhes conferiu, conforme Mateus capítulo 6, versículos de 16 a 18. Os que com ele já participam das bodas da libertação da maldade, do pecado e da morte não precisam fazer sacrifícios, pois já estão com ele. Mas Jesus, referindo-se à sua paixão, morte, ressurreição e ascensão, ensina que quando o noivo for tirado, aí então os que desejarem sua amizade devem jejuar para se aproximarem dele ainda nesta vida e em sua volta gloriosa. E o jejum que agrada, o que Deus prefere, é desatar os laços da maldade e da escravidão, repartir o pão com os famintos e dar abrigo aos indigentes, conforme Isaías capítulo 58, versículos de 3 a 7. Deus te abençoe.